pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, os nossos alunos da EJA, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de matemática com a professora Annali. Isso mesmo. Vamos corrigir a nossa tarefa? Então vamos lá. A tarefa que a professora deixou na aula passada era para fazer as 4 divisões com estratégias que vocês achassem que deveriam fazer, né? Aquelas que vocês escolhessem. A professora colocou ali algumas, ó. A primeira, por exemplo, a professora usou material dourado desenhado. Eu desenhei o total e depois eu fiz grupos, né, distribuí o total em 3 grupos. E cada grupo ficou com 213. Então, esta é uma maneira, né, também da gente fazer uma divisão usando o recurso do desenho. Na letra B, a professora usou aquela estratégia que a professora inventou e eu mostrei aqui para vocês na TV, né? Eu coloquei o valor das ordens, né, em relação à quantidade de valor que cada uma tinha. Por exemplo, 256. Então, 200 são 2 de 100. Então, eu coloquei 2 cents. O 5 é 5 dezenas. Então, é 5 de 10. Eu coloquei 5 de 10. O 6 são 6 de 1. Aí, a professora fez a divisão, lembrando que o 2, né, as 2 centenas ou os 2 cents, eu não conseguia fazer assim, dar um 100 inteiro para cada 4 pessoas. Então, eu precisei
desmanchar os 2 100s em 20 10. Então foi isso que a professora fez, ó, coloquei 20 dezenas ali, 20 números 10, mais aqueles 5 ficou 25, né? Aí a professora fez grupos de 4 em 4, ó, fez lá 4 de 10, 4 de 10, 4 de 10, e assim eu fui fazendo grupos de 4 em 4 até visualizar que deu 6 grupos de dezenas, ou seja, né, deu 60, e mais 4 grupos de unidades, ou seja, 4, 64, que é a resposta da nossa divisão. E a terceira divisão a professora fez com o algoritmo, né, usual, só que com processo longo, né, fazendo as subtrações também. Então, o 1.242 dividido por 2 dá 621. E a última, a professora fez daquela eu fui fazendo a divisão, né, em quantos que cabe. Quantos grupos de 5 cabem nos números? Então, a professora foi tirando lá. No primeiro foi 100 grupos, daí tirei 100 grupos de 5, dá 500, do 800, e assim sucessivamente a professora foi tirando grupos de 5, né, fazendo a decomposição, e daí no final somou tudo e deu 175 grupos de 5 tirados dos 185. Então é uma conta, todas elas são contas exatas, né? Nenhuma delas sobrou resto. Ok? Então tá aí, né? A nossa tarefa está corrigida, né? Ficou aí para vocês observarem se essas estratégias que a professora usou são as que a professora escolheu, mas você poderia ter escolhido qualquer outra, desde que o resultado, né, se mantivesse igual ao da professora. Tudo bem? E hoje, na aula de hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo. Relacionar números decimais finitos a frações e localizá-los na reta numérica. Então é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai olhar para os números decimais, relacionando eles à fração e também localizando eles na reta numérica com o uso, né, do recurso das frações decimais. Ok? Então é isso que nós vamos fazer. E para a gente iniciar, a professora, lembra que a professora mostrou aulas passadas, faz um tempinho já, que nós estudamos os números decimais, que a professora, né, trabalhou com vocês a máquina de números dos decimais? Vocês lembram da máquina de números? Né? Aquela máquina que a professora mostrou para a construção dos números decimais, onde a gente coloca, né, por exemplo, aqui ó, o 7 nos décimos, significa que nós temos 0,7, 7 décimos. Se eu colocar, né, o 2 aqui no centésimos, eu vou ter 72 centésimos. Se eu colocar, por exemplo, o 4 no milésimos, eu vou ter 724 milésimos. Então essa é a nossa máquina de números que serve para a gente escrever números, né? Então isso aqui é só para a gente lembrar. Então isso aqui vocês já sabem, a professora já trabalhou com vocês. E hoje nós vamos fazer o quê? Então a professora trouxe aí uma situação para a gente pensar nessa situação. Vamos olhar aí na nossa telinha? Aí, então vamos parar e pensar um pouquinho. Eu tenho um chocolate para dividir com 10 crianças. Quanto do chocolate cada uma irá ganhar? Lembra que nós precisamos pensar em partes iguais, né? Então essa parte do chocolate sempre tem que ser parte igual. Não posso dar um pedaço maior para um pedaço menor para outro, né? Então tem que ser partes iguais. E a professora trouxe aqui a representação de um chocolate, né? Para a gente fazer a nossa primeira ideia, né? Para a gente pensar um pouquinho aqui sobre aquela ideia lá. Então veja, eu tenho um chocolate representado aqui no papel e eu quero dividir em 10 partes iguais. Então primeiro eu posso dividir como ele já me facilita porque eu tenho os quadradinhos, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos 2 vezes, né? Então eu posso fazer o quê? Eu posso dividir esse chocolate no meio, ó, vou repartir aqui, então a professora vai fazer de conta que no recorte que a professora está fazendo é a divisão que nós vamos estar realizando, tá? Então nós vamos pegar um chocolate e vamos dividir ele em 10 partes. Então, 1, 2, 3, 4, a outra parte agora, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? Porque eu pulei o último ali, não contei como último. Vamos lá. 2, 3, 4. Vou arrumar aqui na mesa agora para vocês verem como tem 10 mesmo. 10, 2 aqui, 2 aqui. Então lá,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedacinhos daquele chocolate. Quanto que vale, quando a professora for falar em fração, quanto vale cada um desses pedaços aí? Olhe bem para eles. Conte lá o total. Quanto dá no inteiro? Tem que olhar sempre para o inteiro. Quanto tinha no inteiro? Eu tinha 10. Muito bem. Então a professora vai escrever aqui agora do ladinho. Então eu tinha 10 partes divididas no inteiro. Cada parte vale 1 dos 10. Então olha como é que a professora fez aqui. O registro, 1 décimo. Então, um pedacinho, né, do chocolate vale 1 décimo. Esse registro aqui é fração. Como que eu faço em número decimal 1 décimo? Lembra que a professora já explicou para vocês? O que a gente tem que fazer na fração decimal? A gente divide, né, o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 1 por 10. Como que a gente faz essa divisão de 1 por 10? Vejam lá. 1 inteiro dividido em 10 partes. Eu não posso dar uma parte inteira. Então, o que a gente faz? A gente não tem uma parte inteira. Então, 0, né? Porque não tem parte inteira. E essa parte inteira eu dividi em 10 pedaços. Então, ficou 10 décimos. 10 décimos eu vou dividir agora por 10 e cada um vai ganhar 1. Então, o número decimal do 1 décimo na fração vale 0,1, ok? Então, assim que a gente faz o registro, né, do número decimal a partir da fração. Então, agora, a professora vai tirar aqui agora o chocolate da frente, porque nós vamos usar agora a reta. Nós vamos mostrar para vocês os números, né, decimais na reta. Então, a professora trouxe aqui. Deixa eu deixar aqui do ladinho o quadro, que nós vamos usar ele agora, só depois. E vamos olhar aqui nesse papel que a professora trouxe, vai aparecer aí para vocês daqui a pouquinho. Então tá lá, uma reta com as frações decimais, do intervalo do 0 ao 1. Por que do 0 ao 1? Porque eu estou trabalhando com 1 inteiro, né? 1 inteiro é o intervalo entre 0 e 1. Se eu tivesse 2 inteiros, aí a reta continuava. Então, essa reta nossa, ela vai finalizar no 1, mas se a gente for pensar, ela tem, ó, continuidade, né? Eu vou pôr uns 4, 5 pontinhos ali para mostrar para vocês que continua. Então, aqui tem continuidade, só que a gente vai ficar só até o número 1. Então, eu tenho quem aqui, ó? 1 pedaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, daqui até aqui eu tenho 10 partes, representando os décimos. O primeiro risquinho é o primeiro décimo. O segundo é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos. Como que a gente faz isso aqui agora em número decimal? Bem, lembra que a professora já mostrou para vocês como é que faz a divisão, né? Eu não vou fazer a divisão de todos eles, mas a professora trouxe aqui algumas cartinhas. Por exemplo, eu quero que vocês agora observem nas cartinhas aqui, que são todos os décimos, né? Igual nós temos ali na fração decimal. Então, a professora vai mostrar para vocês aqui os décimos das cartinhas. Então, estão aí, todos eles. Vou virar para vocês poderem enxergar direitinho todos eles. Então, estão aí as cartinhas dos números decimais e eu quero colocar aqui na ordem e representando, né, o lugar deles em relação, tendo como referência a fração. Porque vejam na reta de baixo eu vou colocar os números decimais, esses aqui. Só que nessa reta eu vou ter o apoio aqui, ó, das frações, tá? Porque no mesmo lugar do 1 décimo em fração, vai ter 1 décimo em número decimal também, porque os dois valem a mesma coisa. Então, eles estão na mesma posição dentro da reta. Então, como que é 1 décimo? A gente já sabe que 1 décimo é 0,1, né? Então, ó, 0,1 vai ficar nessa posição aqui. Agora, 0,2 é o 2 décimos. Então, eu vou pôr o 0,2 na direção aqui da fração dos 2 décimos. E agora, vamos pegar um número aleatório aqui, ó. O 9 décimos. Onde eu vou pôr o 9 décimos no número decimal? Onde? Veja lá, onde que a professora coloca?
Isso, ó, no 9 décimos. Ó, tem gente prestando atenção, muito bem. Aonde eu vou colocar agora o 4 décimos? Olha bem para a fração. Aonde tem a fração de 4 décimos? Isso, 4 décimos. Então, vou pôr aqui, ó, na direção do 4 décimos. Aonde vai a fração agora do 8 décimos? O número decimal 8 décimos? Na fração do 8 décimos também. Aqui, ó, muito bem. Agora, 3 décimos. Onde coloca 3 décimos? Isso, aqui na fração 3 décimos, entre o 4 décimos e o 2 décimos. 7 décimos, onde vai ficar? Isso, na fração 7 décimos. 5 décimos. Isso, na fração de 5 décimos. E o último é o 6 décimos. Então, está aqui a reta numérica dos números decimais. Então, lá, 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos. E aqui no final seria o 10 décimos. Se eu tivesse que representar... Deixa a professora escrever aqui o 10 décimos. Ó, opa, 10 décimos, que é a fração, ó, a fração, 10 décimos, ele representa o inteiro, tá? A fração, ó, 10 décimos representa o inteiro, por isso que o intervalo é entre 0 e 1, ok? Muito bem. Então, aqui a gente aprendeu a localizar os números decimais na reta em relação, tendo o apoio das frações. Então, por que a gente fez isso, professora? Porque agora a gente vai jogar. A gente vai trabalhar com o jogo para poder fazer a localização dos decimais na reta. Então, a professora tem aqui, né, duas tiras de reta, né, podemos dizer assim, que uma vai ficar, deixa a professora tirar aqui esse da frente para não atrapalhar. E nós temos aqui a reta, né, que vai representar aqui a nossa coleguinha Bia, que veio hoje jogar com a gente, né? Ela veio fazer aqui a nossa aula, né, Bia? Nós vamos jogar com você hoje. E aqui a Ive. Então, vamos pôr aqui a reta da Ive e a reta da Bia. Então, aqui estão os dois tabuleiros, né, que são em formas de reta, que as duas vão usar. Aqui a professora tem as fichinhas numéricas dos decimais e o dado. Agora vamos lá para olhar na nossa telinha como que é esse jogo, né? Como que a gente vai fazer esse jogo. Vamos lá? Então, o jogo se chama maior-menor dos decimais na reta. Então, a professora também elaborou esse jogo para a nossa aula de hoje. Cada jogador com a sua reta, né, marcada com as frações decimais, e as suas cartinhas dos números decimais sobre a mesa na sua frente. Um dado com a escrita maior-menor, e cada jogador escolhe um lugar na reta dada por uma fração decimal, por exemplo, 5 décimos. E coloca a cartinha correspondente, que é 0,5, na posição, né, que nesse momento vai ser a sua posição inicial. Depois ele lança o dado. Se sair a palavra maior, ele escolhe uma cartinha que ele possua, que seja maior que aquela que ele já tem na sua reta. Por exemplo, 0,5. Se ele já tem os 5 décimos e a cartinha, e no dado saiu a palavra maior, significa que ele tem que pegar uma carta maior que 5 décimos e colocar na reta. Então, isso que significa ali. Se sair a palavra menor, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora com uma cartinha menor do que aquela que ele pôs por último na reta. Sempre aquela que ele pôs por último. Assim, os jogadores se alternam, cada um na sua vez, fazendo a mesma coisa. E ganha o jogo quem colocar todas as cartinhas por primeiro na reta. Então, daí, a brincadeira, né, o jogo é essa. As cartinhas são essas cartinhas que estão aqui com os números decimais, o que vai valer tanto décimos quanto os centésimos. Por quê? Antes da gente começar, então, a falar do jogo, eu quero que vocês observem bem aqui a reta da nossa amiguinha Ive, né? Vamos olhar aqui direitinho a reta da Ive para nós podermos entender como que vai ser essa questão do jogo. Então, vamos olhar de pertinho lá. Vamos ver? Vai aparecer loguinho aí para vocês, né? A nossa reta. Então, vejam lá.
Aqui nós temos do intervalo do 0 até a primeira fração 1/10. Estão vendo? Ó, 1/10 marca aqui. Só que entre esses, até chegar no 10º, tem risquinhos menores. Esses risquinhos menores são os centésimos. Então, cada risquinho aqui é 1 centésimo. 1 centésimo, 2 centésimo, 3 centésimo, 4 centésimo e assim por diante. E os riscos branquinhos na reta vão representar os decimais, os números decimais dos décimos, tá? Por isso que tem a fração aqui. Só que entre um e outro, ó, sempre vai ter 10 risquinhos. 10 risquinhos significa 10, né? Naquela reta normal, na reta inteira vai ser 10 centésimos. Então, esses aqui são os centésimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que vai fechar 1/10. Então, aqui, se eu pegar 0,1, vai ser aqui, né? A posição do 0,1 vai ser ali. Mas 0,11, onde será o 0,11? Será nesse segundo risquinho. Por que no segundo risquinho aqui, ó, depois do 1/10? Porque é 0,1 e 1 centésimo. Então, 1 centésimo depois do 10º é aqui, ó. Então, vai ser 11 centésimos, vai marcar ali. Porque são 10 mais 1, 11, ok? Então, é só para vocês entenderem como que funciona ali o risquinho da reta do tabuleiro delas. Então, os intervalos maiores são décimos e os pequenininhos no meio são os centésimos. Fechou? Beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente vai distribuir as cartinhas para elas. Então, aqui, aleatoriamente, nós vamos dar algumas cartinhas para cada uma delas. Então, as cartinhas são os números decimais que vão estar dentro da reta. Nós vamos dividir meio a meio, né? Cada uma vai pegar um tanto de números. Então, a professora está colocando aqui, ó. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui faltou 1. 9. Então, 9 e 9, tá? Então, nós temos ao todo 18 cartinhas. 9 para a Ive, 9 para a Bia. E agora a gente vai sortear aqui o maior menor, que é o dadinho, ó. O dadinho, né? Maior, menor. Né? Ó, tá escrito ali no dadinho, ó. Maior, menor. Ó, menor, maior. Então, todos os lados do dado estão escrito maior, menor. Tá bom? 3 maiores e 3 menores. Ok? Então, esse é o dado. E aqui as cartinhas, cada uma recebeu aleatoriamente, né? 9 de cada uma. Cada uma tem que escolher uma carta para ser a sua carta inicial. Então, no caso, a Ive vai escolher a 0,5, que é o 5/10, e vai colocar, ó, no lugar da fração, 5/10. Vamos lá, 5/10 no lugar da fração, embaixo, né, o valor do decimal, 5/10. Então, se vocês olharem aí para ver na televisão de vocês, já vai aparecer ali, ó. Então, embaixo dos 5/10 está o número 5/10, ok? E nós vamos escolher agora da Bia. Vamos olhar a Bia lá, o que ela vai escolher. Bem, a Bia tem diversos números aqui. Ela vai escolher, por exemplo, o 0,45, que é o 45 centésimo. Mas, professora, não tem fração centésima aqui na nossa reta. Como é que ela vai achar o 45? Bem, vamos olhar só primeiro para o décimo. Quantos décimos tem aqui no 0,45? Vamos olhar? 4, né? 4. Então, ele está depois da fração de 4/10. Não está em cima, não. Está depois, para cá. Quantos para cá? 5. 5 pedacinhos para lá. Então, vamos contar lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, 0,45 vai ficar exatamente entre o 4/10 e os 5/10, bem no meio entre eles. Ok. Então, as duas já escolheram, né, as posições iniciais. Vamos jogar agora o dado?
o dado. Vamos começar agora com a Bia, porque a Ive começou o jogo da aula passada, né? Vamos começar agora com a Bia. A Bia vai jogar e o que cair aqui, ela vai ter que procurar nos números que ela tem, né? Até já vou arrumar bem bonitinho aqui para depois vocês enxergarem os números que a Bia tem, para a gente poder olhar se ela vai conseguir colocar o número dela na reta, né? Na reta numérica. E assim, a mesma coisa vai acontecer com a Ive, né? Os números que a Ive tem vão ser colocados também na reta, só que a gente vai precisar ver se ela vai conseguir colocar todos. E quem conseguir colocar todos antes é que vence. Vamos ver se a gente vai conseguir terminar o jogo com as duas aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro com a Bia. Vamos jogar o dado para cima e ver o que vai dar. Menor. Menor. Então a Bia vai ter que olhar nos números dela. Vamos olhar aqui no número da Bia. O que ela tem que é menor que 0,45? Bem, para ser menor que 0,45, tem que ser todos os números que estão para cada reta, né? A gente vai ter que observar para cada reta, todos esses aqui, ó, que estão antes, né? Vamos ver qual que tem aqui na mesa que corresponde aos que estão antes. Vamos ver se a gente consegue ver. Na mesa eu tenho 0,25, 0,3, 0,7, 0,75, 0,85, 0,35, 0,2, 0,55. Qual desses números que ela tem que é menor que 45 centésimos? Lembre que tem que ser menor. Então, menor pode ser quem? Mais perto, quem está mais perto lá do zero, né? Vamos olhar assim na reta, a questão do menor maior vai ser sempre em relação à posição da reta. O menor está próximo do zero, o maior está próximo do 1, tá bom? Então vamos ver, ela tem 3 décimos. Onde fica 3 décimos na reta? Aqui. Então 3 décimos é menor, ela pode pôr. Então ela vai pôr 3 décimos. Ok, colocou. Agora é a vez da Ive. Vamos olhar para a Ive agora. Vamos jogar o dadinho e vamos ver o que a Ive vai fazer. Se é maior ou se é menor. Saiu? Maior. Então vamos lá. Maior para a Ive. A Ive tem o 0,5 ou 5 décimos. Olha na mesa, nas cartinhas que a Ive tem. Ela vai ter que escolher alguém que é maior, né? Foi dado maior para a Ive, né? O caiu maior. Então, se é maior, tem que ser todos os números que estão para lá da reta, mais perto do 1 possível. Se for nesse caso, quem que vai ser mais perto do 1? Vamos olhar as cartinhas que ela tem. 0,9 é 9 décimos. É maior? A gente já achou que um maior direto, mas pode ser outro que? Pode ser esse, que é maior também, porque é depois desse. Esse aqui também é maior que 0,5, esse aqui também é maior. Esse não, esse é menor, né? Esse aqui é maior e esse aqui é menor. Então, a Ive tem bastante cartinhas maior. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai escolher uma maior. Vamos pegar, por exemplo, 0,6, que são 6 décimos. Vamos colocar 6 décimos ali. Pronto. Maior, já conseguiu. Vamos jogar de novo o dado agora para Bia. Saiu maior, né? Maior. Então, vamos ver o número maior que ela tinha. O último que ela colocou foi 3 décimos. Maior que 3 décimos, ela tem muitos, né? Por exemplo, aqui, ó. Entre o 3 décimos e o 4 décimos, ela tem esse aqui, ó. 35, né? Ó, a professora vai mostrar aqui, ó. 35 centésimos está aqui, ó. Vamos ver aqui na reta. Está entre o 3 décimos e entre o 4 décimos. Então, o 0,35 está no meio aqui, ó. No meio. E aqui ainda vai ter o 4 décimos, né? Que vai entrar aqui também na fração. Que esse 45 centésimos é no meio dessas outras duas. E o 35 centésimos é no meio dessas outras duas. Ok? Muito bem. Agora vamos para a Ive. Vamos jogar o dado e vamos ver o que vai sair no dado. Vamos lá? Saiu a palavra menor. Bem, o último número que a Ive colocou foi o 0,6. Menor que 0,6, o que a Ive tem? Vamos ver aqui na mesa da professora quais são os números menores que a Ive tem.
Menor que 0,6 tem o 0,4. Esse aqui já é maior, porque passou de 0,6, é 0,65. Aqui é menor, esse já é maior, porque é mais que 0,6. Esse também é maior, esse aqui é menor e esse aqui é maior. Eu quero menor. Então, vamos pegar o 0,4, né, que é o menor, 4 décimos. Então, lá, 4 décimos menor que o 0,6. Vamos para Bia. Vamos jogar de novo. Opa. Jogamos e saiu a palavrinha menor. Menor. Então, vamos lá. Menor que quem? O último que ela colocou foi 0,35. Ela tem menor que 0,35? Tem que ser número que esteja mais perto do zero possível, né? Ó, mais perto do zero possível. Então, o último que ela jogou foi esse. Tem que ser para cá. Bem, para cá nós temos o número bem aqui na nossa frente, o 0,25, porque é entre o entre os 2 décimos e o 3 décimos, é 25 centésimos que está aqui no meio. Então, vamos colocar o 25 centésimos no meio entre o 3 décimos e o 2 décimos. Fechou? Vamos agora para a Ive. Vamos jogar mais uma vez com a Ive e vamos ver agora na próxima rodada se a gente consegue quase finalizar, que nós estamos quase terminando a nossa aula. A Ive tirou maior. Então, vamos ver maior. Ela pôs o 4 décimos. O maior pode ser qualquer número maior que 4 décimos. 8 décimos é maior. Então, foi lá, 8 décimos que a Ive colocou no tabuleiro dela. Vamos para a Bia. Vamos lá, jogamos lá. Menor. A Bia vai pôr um número menor que 0,25. Bem, o único menor 0,25 que a Bia tem é o 0,2, porque os outros que ela tem é maior. Então, o 0,2 é o menor. Então, vai ser aqui, ó. A professora vai até pôr aqui em cima para poder enxergar direito, né? Dá para pôr embaixo também. Vamos pôr embaixo para poder enxergar, só que ele tem que ficar na direção do 0,2. Vamos arrumar assim, ó, para poder enxergar que os meios estão no meio entre um e outro. Aí. Então, o 0,2 é o menor que ela tem. Ok? Vamos lá agora para a Ive. Vou jogar o dado. Saiu a palavra menor. Menor. Menor, a Ive tem todos menos o 0,9, que é maior. Então, ela pode pegar qualquer um deles. Qualquer um deles. Ah, o 0,95 também é maior. Então, vamos pegar um décimo, aqui, ó. Um décimo é menor, porque o último que ela colocou que ela pôs foi o 8 décimos. Então, um décimo pode ser. Agora, vamos para Bia. Opa! Qual que saiu? Maior. Bia, maior, então 0,2, maior, todos eles são. Então, ela pode pegar qualquer um deles. Vamos pegar o 0,55. O 0,55 está entre os 5 décimos e os 6 décimos, porque vale 55. Então, se eu for contar aqui até aqui é o 50, então mais 5, 55. Então, no meio que entre um e o outro. Vamos para a Ive. Jogamos o dado e saiu a palavra maior. Muito bem, então vamos lá. O número dela, o último, era 1 décimo. Então, maior, 1 décimo são todos. Vamos pegar, por exemplo, os 65 centésimos e vamos colocar entre os 6 décimos e os 7 décimos. Porque é 65, né? É no meio do 0,6 e do 0,7. Agora, vamos lá, estamos finalizando. Vamos ver se a gente vai conseguir ver se alguém vai ganhar ou não. Por primeiro aqui os seus números. A Bia, menor. Menor com qual? Ela pôs o 55, né? Por último foi o 0,55. Então, menor, o que ela tem aqui, menor, vamos observar aqui, ó. 3 números que ela tem. 0,7, 0,75, 0,85. Ela consegue colocar menor? O último que ela colocou foi esse, né? Ou qualquer um deles que fosse antes disso aqui, os outros 3 são maiores, então eu não consigo. Então a Bia não jogou. Vamos para a Ive agora. Opa, vamos de novo. Menor. Então a Bia,
ou melhor, a Ive terminou com 0,65. Menor na cartinha da mesa dela aqui, ela tem quem? Menor o 0,15, que está entre o 0,1 e o 0,2, ou 1/10 e o 2/10. Então, o 15 centésimos está no meio de 1/10 e de 2/10. Aqui no meio está o 15 centésimos, ou 0,15. Bem, a Ive está com 2 cartinhas. A Bia está com 3 cartinhas. Bem, a gente podia chegar até o final do jogo, mas a gente já está, né, com o nosso tempo bem avançado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai parar por aqui e vai ver quem que tem menos cartas para colocar dentro da reta, que é aquela que vai ganhar. Então, no caso aqui, a Ive ficou com 2 cartas, a Bia ficou com 3 cartas na mesa. Então, quem ganhou foi a Ive. Muito bem, então a Ive ganhou o jogo aqui de colocar o maior e menor na reta, ok? Vocês viram como é que a gente fez aqui, que a gente teve que trabalhar com os números decimais? Então, vamos lá. Vamos olhar lá na nossa telinha agora a problematização para a gente finalizar o jogo? Então, aí nós temos 3 perguntas do jogo, né? Vamos ver lá. Mariana tem a carta 0,2, 0,5, 0,8 e está na posição 0,6 na sua reta. Ao jogar o dado, ela tirou maior. Ela poderá pôr uma carta na reta? Se sim, qual? Então, ela está no 0,6. Ela tem aquelas 3 cartas que estão aparecendo ali. Qual que ela poderá colocar na reta? Vamos ver? Isso. Poderá colocar o 0,8, porque é maior, né? Maior tem o 0,8. A segunda situação, problema. Pedro está no 0,9 e tirou no dado a palavra maior. E tem sobre a mesa as cartas 0,55, 0,28. Poderá colocar alguma carta em sua reta? Explique por quê. Ó, ele está no 0,9 e ele tem o 0,55 e 0,28. E agora ele consegue colocar? Vamos ver? Não poderá colocar nenhuma, porque ele não possui nenhuma carta maior, desculpe, né? Maior que 0,9. Não possui carta maior, porque ele precisava de maior, mas ele não tem nenhuma carta maior. Então, não deu. Terceiro, Mariana está na posição 0,5 e Pedro 0,6. Mariana tem uma única carta na mesa, a 0,2. E o Pedro também tem uma só, que é a 0,8. A Mariana jogou o dado e tirou maior. O Pedro jogou o dado e também caiu maior. Qual deles ganhou o jogo? Então, vamos analisar. Mariana está na posição 0,5, ou 5/10. E ela tem a carta 0,2. Ela tirou no dado a palavra maior. Mariana conseguiu pôr na reta número maior, porque ela só tem 0,2. E ela está no 0,5. Isso, Mariana não consegue. E Pedro? Vamos ver Pedro? Veja lá, Pedro está no 0,6 e ele tem 0,8 de carta. E ele tirou a palavra maior. Pedro consegue colocar na reta uma carta? Sim, né? Então vamos ver como é que ficou a resposta? Pedro ganhou o jogo porque ele tinha uma carta maior e terminou de colocar todas as suas cartas na mesa por primeiro. Muito bem, então aí finalizamos, né, o nosso jogo colocando essas 3 problematizações para a gente poder finalizar a ideia da localização dos números decimais na reta numérica. Bem, a gente já está terminando a nossa aula, né? Daqui a pouco a gente vai pular lá para o nosso objetivo, mas só para a gente lembrar aqui, finalizando agora a nossa ideia. Os números decimais, todos eles que começam com 0, estão nesse intervalo entre o 0 e o 1. Todos. Quando tem 1, alguma coisa, ou 2, alguma coisa, quer dizer que ele subiu, ele foi maior que o inteiro. Então ele passa, é uma reta maior. Aqui a gente ficou só no intervalo do 0 e do 1, ok? E tudo isso que a gente fez aqui hoje na nossa aula foi para a gente atingir o objetivo da nossa aula. Você lembra qual que era o nosso objetivo? Vamos ver? Relacionar números decimais finitos a frações e localizá-los na reta numérica. A gente conseguiu fazer isso? Muito bem, a gente conseguiu finalizar a nossa aula com essa ideia, né, de localizar os números decimais na reta tendo o apoio das frações. Muito bem. E para vocês treinarem aí na sua casa, né, um pouquinho mais sobre essas questões dos números decimais, a professora vai propor uma tarefa. Então a tarefa está aí, uma reta numérica com umas setas indicativas.
Eu quero que você me diga qual é o valor do número em cada uma dessas setas. Qual é o valor da primeira, da segunda, da terceira e da quarta seta. Observe que nós temos um número maior que um inteiro ali. Uma das setas é maior que o inteiro, tá bom? Então não esqueçam de visualizar isso também. Então tá aí, né? A tarefa tá dada, nosso objetivo foi cumprido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e principalmente aprendido, isso mesmo. E a gente vai ficando por aqui, meus amores. Já estou morrendo de saudade. Mas a gente vai se ver na próxima aula. Um beijinho aí. Até lá! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem? Seja bem-vinda novamente para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, sexta-feira, é a nossa última aula da semana. Eu sou a professora Elisângela e a gente vai trabalhar língua portuguesa com vocês, alunos do 4º e 5º anos. O que nós vamos precisar na aula de hoje? Eu aposto que você já separou o seu material. Caderno, lápis, borracha e o material complementar. Vamos escrever a data? Hoje é dia 21 do mês de agosto, ou mês 8 de 2020. Escreva o seu nome completo. Capriche, não esqueça da letra maiúscula. E a nossa aula de língua portuguesa. Os objetivos da aula de hoje são: identificar em textos palavras com vogais nasais, realizar atividades diversas que possibilitem a leitura e a escrita de palavras com marcas de nasalidade, e escrever corretamente palavras com vogais nasais. Para a gente fechar a semana, nessa semana que foram várias lendas que a gente ouviu, que vocês aprenderam, que vocês até escreveram uma, a gente vai fechar a semana com a lenda da araucária. Eu vou fazer a leitura desta lenda e eu quero que você leia junto comigo. Se for preciso, levanta aí, venha mais perto da telinha para poder ler e observar que algumas palavras desta lenda têm essa marca de nasalidade que eu falei lá no objetivo da aula. Ou seja, vogais que têm o som nasal. Vamos ler? Lenda da araucária. Diz a lenda que um certo dia, um índio chamado Curiaçu saiu para caçar. Seguindo os passos de uma onça, notou que se aproximava da bela Índia Guacira, filha do pajé da tribo inimiga. Curiaçu armou-se de seu arco e soltou uma flecha ligeira, atingindo mortalmente a fera. Guacira levou um grande susto e acabou desmaiando. Curiaçu correu até ela, pegou-a no colo e levou-a até o rio. Com cuidado, e muito encantado pela beleza da curandeira, molhava o rosto da bela jovem para acordá-la. Índios da tribo inimiga encontraram o caçador com a curandeira nos braços. Pensaram mal do que viram e o mataram a flechadas. Diz a lenda que o índio se transformou em uma araucária e a Índia em uma gralha azul. As gotas de sangue que pingaram eram os pinhões que a gralha azul enterra. As flechas eram os espinhos e o índio a árvore. Então, essa é uma lenda mais curta, né, mas nem por isso é uma lenda menos bela. Explica aí o surgimento das araucárias. Assim como a da Vila Velha
explicava o surgimento dos arenitos. A das cataratas explicava como que esse patrimônio, né, turístico que existe lá em Foz do Iguaçu surgiu. Né? Essas histórias aí que vêm sendo contadas pelos índios e vêm sendo passada de geração em geração. Então agora, esta lenda, a lenda da araucária, como hoje é sexta-feira, eu sei que você já está meio cansadinho, a professora vai propor que a gente faça uma interpretação oral. Não precisa escrever, mas preste muita atenção. Primeira questão. Com que objetivo você acha que esse texto foi escrito? A gente já fez essa questão nas lendas anteriores. Você lembra qual era o objetivo de uma lenda? Primeira alternativa. Narrar uma história? Pode ser. Letra B. Explicar acontecimento misterioso ou sobrenatural? Veja bem, essa questão é importante. Divertir o leitor? Ou dar uma notícia? Pensa aí, qual é a resposta correta? Vamos eliminar as alternativas incorretas? Narrar uma história não era, né? Divertir o leitor também não, e nem dar uma notícia. Ou seja, a questão correta é: o objetivo de uma lenda é explicar acontecimento misterioso ou sobrenatural. Questão número 2. Presta atenção. Por qual motivo o índio foi morto? Na lenda lá da araucária, o que aconteceu que levou os índios da tribo inimiga a matar o índio que estava salvando a Guacira? A curandeira, quer dizer. Porque eles acharam que ele iria matar a curandeira. Porque eles acharam que ele tinha matado a curandeira. Vejam que essas duas questões se diferenciam pelo tempo. Por isso que o tempo é uma característica também das lendas. Olha bem, letra A, porque eles acharam que ele iria matar. E a letra B, eles acharam que ele tinha matado, porque na verdade a curandeira estava desmaiada nos braços do caçador. A outra alternativa, porque eles viram que ele tinha se transformado em uma onça. Eu acho que essa não é certa. Acho que você concorda comigo, né? E a última alternativa, porque eles viram que o índio ia raptar a curandeira. E agora? Qual é a resposta correta? Qual é o motivo pelo qual o índio foi morto? Eu vou te ajudar. Vou eliminar uma resposta, uma alternativa. Ficou apenas essas três. Da letra B, C e D, qual é a correta? Acharam que ele tinha matado a curandeira, que ele tinha se transformado numa onça. Essa eu já vou eliminar, porque eu sei que não é certo, você também sabe, né? E entre essas duas, letra B ou letra D, qual é a correta? Será que eles acharam que ele ia raptar a curandeira? Ou se eles pensaram que o índio tinha matado? Vamos ver? Muito bem, quem pensou na letra B, acertou, porque eles acharam realmente, como a índia estava desmaiada, que ele tinha matado a curandeira. Questão número 3. Qual é a relação entre o índio e a curandeira? O que você acha? Letra A, inimigos. Letra B, eles eram amigos. Letra C, o índio havia se apaixonado pela curandeira da tribo inimiga. Ou, letra D, eles eram da mesma tribo e se conheciam desde criança. Qual era a relação? Né? Que tipo de relação tinham o índio e a curandeira? O índio que caçava a onça, né, que estava atrás da onça, que acabou encontrando a índia da tribo inimiga, que era também curandeira. O que eles eram? Eram inimigos? Eles eram de tribo inimigas, mas não necessariamente inimigos. Eles eram amigos? Também não. E agora? Letra C ou letra D? O índio havia se apaixonado pela curandeira da tribo inimiga. Lembra que quando ele a pegou nos braços, ela desmaiou
e ele contemplou a imagem da bela Índia, o que aconteceu nessa hora? Muito bem, o índio havia se apaixonado pela curandeira da tribo inimiga. Questão número 4. Agora eu vou pedir para que você relembre as outras duas lendas que a gente estudou na primeira aula dessa semana. A lenda da Vila Velha, lembrou? E a lenda das cataratas. E agora a terceira lenda, a lenda das araucárias. O que a gente pode perceber analisando essas três lendas? Qual é a relação? Todas as três lendas tratam da mesma lenda? Letra B. Que todas tratam dos mesmos personagens, ou seja, a história é diferente, mas os personagens são os mesmos? Letra C. Que todas tratam de lendas diferentes, mas das mesmas personagens. E mais uma alternativa. Que tratam de lendas diferentes e de diferentes personagens. Qual é a alternativa correta, analisando as três lendas que nós estudamos durante essa semana? Pense um pouquinho. Essa está um pouquinho mais difícil, né? Vamos lá. A primeira alternativa já não era. A segunda, que todas tratam das mesmas personagens. Não, e nem das mesmas tribos, né? E agora? Que todas tratam de lendas diferentes e dos mesmos personagens? Ah, também não. Agora ficou fácil. A resposta correta é a letra D. Lá no seu material complementar, tem uma atividade bem bacana de fazer. Você vai gostar. Pegue o seu material e observe. A mesma lenda que a professora fez a leitura e que você me ajudou, está lá, de uma forma mais resumida. Mas algumas palavras possuem letras faltando. Vejam só a dica. As palavras ficarão completas inserindo uma vogal seguida da letra N. Veja a primeira palavrinha. Diz a lenda. Que letras estão faltando? Que um certo dia, ao sair caçar, um índio. Quais letras você precisa completar essa palavra? Índio. Encontrou. Encontrou. Tem duas sílabas incompletas. A primeira, duas letras, e aqui, que forma a sílaba com o C. Quais são essas letras que estão faltando? Você pode ir completando já aí no seu material. Encontrou uma onça. Veja lá. Onça. Que letra falta na palavra? Que letras faltam? São duas. E há uma vogal seguida da letra N. E a curandeira. Também aí faltam duas letrinhas. Complete. A curandeira da tribo inimiga, pela qual havia se apaixonado. Após matar a onça, mais uma vez a palavra onça. Você já completou lá em cima? Agora aí está bem fácil. Ele se aproximou da Índia. Então, completa lá. A palavrinha Índia. Que se assustou e desmaiou. Índios, vejam que ali tem um ponto e uma letra maiúscula. Índios da tribo inimiga encontraram o caçador com a curandeira. De novo a palavra curandeira para vocês completarem. Nos braços. Pensaram. Tem a letra P e está faltando as duas letrinhas. Completem lá. Pensaram mal do que viram e o mataram a flechadas. Diz a lenda. Novamente a palavra lenda, que vocês vão completar, que o índio se transformou. A palavra transformou também precisa aí de uma vogal e da letra N. Você já está descobrindo quais são, né?
Em uma araucária, quais são as vogais de cada palavra, ok? As gotas se transformou em uma araucária, me desculpe. E a Índia em uma gralha azul. Índia de novo. As gotas de sangue. A palavra sangue também está incompleta. Que pingaram. Pingaram, faltam duas letras. Eram os pinhões que a gralha azul enterra. As flechas eram os espinhos e o índio, a árvore. Foi rapidinho? Conseguiu completar a sua atividade? Veja se ela ficou assim. Então, olhem lá. Lenda, as letras que estavam faltando era a letra E seguida do N. Índio, I-N. Encontrou, E-N. Onça, O-N. Curandeira, A-N. Onça novamente, Índia, índios, encontraram. Curandeira mais uma vez, pensaram, lenda, índio, transformou, sangue, pingaram, em terra e índio. Então essa atividade deve ficar completinha aí com as letras que estavam faltando. Agora, nós vamos fazer uma atividade que você precisa registrar no seu caderno. Se você quiser, você pode fazer uma tabelinha como esta, com 3 linhas e 5 colunas. A professora vai ditar e você vai escrever. Logo em seguida, eu vou conferir. E aí, você vai ver se você escreveu corretamente ou não. Escreva com lápis, tenha sua borracha à mão. Caso você não escreva assim tão correto, para que você possa arrumar. Vamos lá? Primeira palavrinha. Sangue. Escreva lá no seu caderno. Sangue. Olha o som que essas sílabas fazem para formar a palavra. Sangue. Próxima palavra. Enterrou. Enterrou. Essa palavra escrevemos com EN. Outra vogal que possui esse som com marca de nasalidade. Ou seja, quando eu falo a palavra sangue, enterrou, se eu fechar a boca, o som sai pelo nariz. Por isso que a gente fala que o som tem essa marca de nasalidade. Próxima palavrinha. Índio. Anota aí no seu caderno. Mais uma. Onça. Todas essas palavras são lá da lenda, né? Sangue, enterrou, índio, onça. E agora, juntos. Escreva com bastante atenção, capriche na letra. Juntos. Estão percebendo a marca de nasalidade nessas palavras? Todas essas palavras da primeira linha são palavras com vogal, com esse som, e elas são seguidas de N. Eu acho que você já deve estar percebendo uma característica dessa atividade e dessas palavras. Vamos para a segunda linha. Outra palavra. Tupã. Tupã é um substantivo próprio, por isso é escrito com letra maiúscula. Mas olha, Tupã não está seguindo de N e possui praticamente o mesmo som que o sangue. O an do sangue e o an do Tupã. Perceberam a semelhança entre essas duas palavrinhas? Próxima. Lenda. Segue a mesma regra da primeira, que era enterrou e lenda. A próxima palavra, incrível. Também segue a mesma regra da primeira palavrinha que começava com I. Índio, incrível. Está anotando aí no caderno?
E a próxima? Ombros, ombros, onça. Olha o som, bem parecido, não é mesmo? Mas uma palavra é com N e a outra é com M. Vamos continuar. Mundo. Mundo também segue a mesma regrinha lá da primeira. Juntos com UN e mundo com UN. Vamos para a última linha da nossa tabela. E aí a gente vai descobrir algumas coisas. Campo. Olha só, gente, nesta coluna, sangue é com AN, tem o som nasal. Tupã é com ATIL, também tem essa marca de nasalidade. E campo é diferente, é com AM. Todas as 3 palavras têm o som nasal, mas cada uma é escrita de uma forma diferente. Próxima. Tempo. Olha só o que era EN na primeira linha, na segunda EN da palavra lenda e agora tempo, que é com M. Meu Deus, professora, como que eu sei se é com M, se é com N, se é com TIL? Linda. Olha só, aqui segue a mesma regra. Aqui, onça, ombros, som. Veja que o M está no final dessa palavrinha e possui praticamente o mesmo som que da onça, som. Percebe essa semelhança? E a última palavrinha, que também tem esse som. E agora, observe na sua tabelinha aí que você fez no caderno, a escrita dessas palavras. Como eu já falei, uma hora tem o TIL, uma hora eu marco o som de nasalidade usando N e outras vezes eu uso o M. Como que eu sei? Existe uma regra para isso? Então, essas palavras que a gente aprendeu aí, existe uma regra sim, né? A gente vai aprender um pouquinho hoje e na próxima semana vocês vão aprender uma regra muito fácil sobre quando que a gente usa M ou a gente usa o N, certo? O que as palavras escritas na atividade anterior têm em comum? Nesse quadro que você tem aí no caderno, observe. Eu já até contei a resposta, né? Elas são verbos? Não. São substantivos? Algumas até são, mas nem todos. Possuem vogal nasal. Será que é essa a resposta? Ou possuem a última sílaba tônica? Tá tranquilo, né? A resposta correta é possuem vogal nasal. Mas assim, eu já expliquei e fiz vocês observarem 3 formas de representar o som nasal. E como eles são representados? Então, uma das formas é utilizando o TIL. O TIL pode ser usado na vogal A e na vogal O, como no exemplo, manhã e campeões. Outra forma de representar o som nasal é colocando a vogal seguida da letra N, certo? No ano, o exemplo que eu trouxe é a palavra sangue, que você já viu bastante na nossa lenda lá nessa palavrinha. Na vogal E seguida de N, o exemplo é a palavra lenda. Aqui, índio, onça e mundo. Então, essas palavrinhas trazem exemplos de como a gente representa esse som nasal da letra N nessa regrinha aqui, né, da vogal seguida da letra N. Outra situação que a gente já falou lá nas palavrinhas que a gente escreveu são as marcas de nasalidade que tem quando eu escrevo palavras com a vogal seguida da letra M. Por exemplo, o A com M na palavra tambor. O E com M na palavra tempo. O I com M na palavra ímpar. O O com M na palavra ombro. E na palavra
umbigo. Olha só, não perca a aula da semana que vem. Na semana que vem, a professora Lucimara vai ensinar para vocês uma regrinha muito simples de como descobrir se a palavra é escrita com a letra N ou a letra M. Não percam! E agora, essa atividade tem aí no material complementar de vocês. Peguem lá a folha da língua portuguesa para a gente fazer juntos. Essa atividade é bem bacana, você vai gostar de fazer. Vejam só, o tio é um sinal usado sobre as vogais A e O para indicar que elas têm som nasal. Leia as palavras do quadro abaixo, coloque o acento necessário e complete com o que se pede. Então, lá já tem um exemplo de como faz essa atividade. Vejam que lá na primeira coluna, as palavras estão escritas sem acento. Vamos colocar o acento e ler que palavra está escrito? Primeira, lã. A segunda, fã. Anã, anão, pinhão, violão, religião, cidadão, caminhão, coleção, mamão e a última palavrinha é balão. Agora, na segunda coluna, nós vamos colocar essas palavras no plural. Vamos lá? Lã já está feito. Então, lã ficou lãs. Fã, fãs. Anã, anãs. Aqui o quadro já estava fazendo junto e a professora acabou não explicando essa parte. Vamos retomar. Além de fazer o plural, a tabela pede para vocês marcarem se essa palavra é um substantivo do gênero feminino ou masculino. Porque essa é uma informação importante, até para a gente observar por que elas têm aquela terminação, correto? Então, lãs é feminino, fãs também e anãs também. A próxima palavra, anão, anões. Vejam que a terminação mudou. Anões é um substantivo masculino. Pinhão no plural fica pinhões. E é um substantivo masculino também. Violão fica violões. E é um substantivo masculino. Religião no plural fica religiões. E é um substantivo feminino. Caminhão no plural são caminhões. E o substantivo é masculino. Coleção no plural fica coleções. E é um substantivo masculino. Desculpe, aqui tem um errinho. Coleções é a coleção e é um substantivo feminino. Desculpem, tá? Lá na atividade de vocês, vocês precisam fazer certinho, tá bom? Mamão no plural fica mamões. É um substantivo masculino. Balão, balões e também é um substantivo masculino. Observem como ficou a terminação dessas palavras, no singular e no plural. Olhem lá, lã. Lã no singular tem o acento e o A com tio. No plural, ela ficou seguida de A, tio e S. Fã, a mesma situação. Anã seguiu a mesma regra. Anão ficou anões. Pinhão, pinhões. Será que todas as palavrinhas terminadas em A ou tio, o plural é o, tio e S? Não. Olha só, ali em frente é cidadão, termina com A, tio, O. Mas o plural é cidadãos, então não segue a mesma regra, tá? Percebam essas diferenças entre as palavras. Coleção, coleções, mamão, mamões, balão,
balões. E agora, que conclusão eu posso tirar observando como eu escrevo corretamente o plural desses substantivos? Será que você já adivinhou? Difícil, né? Mas eu vou te ajudar. Vejam lá, sempre que a palavrinha terminar com a, til, no singular, o plural vai ser a, til, s. Veja o exemplo. Manhã, manhãs. Assim como na atividade que a gente viu. Outra informação. Quando a palavra for terminada em a, til, o, no singular, ela pode ter a terminação ons. Mas não é só essa. Ão no singular, ons no plural, o exemplo que eu trouxe ali é coração, corações. Certo? Mais uma regrinha. Opa, aqui veio tudo junto. Vamos lá. O ão no singular pode ficar no plural, a palavrinha terminada em ão, pode ser ãos, que é o caso da palavra cidadão, que no plural fica cidadãos. E o ão no singular também pode ser ães, que é o exemplo da palavra pão, que no plural fica pães. Tá? Então, na hora que você vai escrever, você precisa prestar muita atenção no som dessa palavra, né? Na leitura e nas palavras que você vai escrevendo. Por isso a gente escreveu algumas palavrinhas hoje, tá? E a gente escreve com essa atenção, relê, observa, lê as atividades, lê as lendas lá do teu material complementar. Isso, a leitura vai te ajudar muito a você escrever as palavras corretamente. Termine as suas atividades, faça tudo direitinho, encaminhe para a sua professora e eu me despeço de vocês hoje, nessa nossa última aula. Até a próxima! Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos do 4º e 5º ano. Prontos para mais uma aula de Ciências da Natureza? E aí, acordaram bem hoje? Respiraram fundo para oxigenar esse cérebro aí, para que nós possamos aprender mais? Muito bem. Sempre lembrando a vocês que as nossas aulas são preparadas pelo grupo de pesquisas de aula, né? E vamos mandar um abraço também a todos os professores da rede de ensino do nosso município, certo? Bom, meus queridos, como vocês descansaram a cabeça de vocês, vamos trazer na memória o que nós conversamos ontem? Ah, mas a professora não descansou a cabeça dela não ainda, porque antes nós vamos falar dos nossos conceitos, certo? Conhecimento, experiência e investigação. E aí, vocês conseguiram perceber a importância dessas três palavras dentro dos nossos estudos? E se vocês estão cada vez mais conscientes dessas três palavras, me ajudem a lembrar aí o que nós conversamos ontem, porque eu acho que a professora já esqueceu. Vamos lá? Ah, sobre a tecnologia, isso, bem lembrado. Nós vimos que a tecnologia, ela pode, num primeiro momento nós lembramos, né, dos aparelhos que nós utilizamos mais, mas que, se mal usados, eles podem trazer malefícios para a nossa vida, como é o caso do sedentarismo, onde a tecnologia ela acaba facilitando a nossa vida, mas em compensação o nosso corpo, ele para de se movimentar como deveria, e aí nós temos problemas de lesões, né, por esforço repetitivo, certo? A caminhada, lá quando eu utilizo mais o carro, certo? Então, vamos saber dosar esse uso, combinado? E nós também vimos que a tecnologia, ela ajuda a melhorar a qualidade de vida. No caso dos aparelhos de audição, né, vão ajudar a melhorar a pessoa a ouvir. E hoje os respiradores estão mantendo a vida das pessoas enquanto o seu organismo está lá
lutando ou as suas defesas estão combatendo o coronavírus, certo? E a pessoa acaba utilizando para poder passar por esse período, certo? Nós falamos também sobre as vacinas. Lembram? E vocês, se vocês puxaram da memória, vocês vão lembrar que lá no início das nossas aulas, a professora Fabiane falou sobre as vacinas. Recordam? Faz tempinho já, mas eu sei que vocês gravaram aí. Que nós vimos que não é só no caso dos bebês que as vacinas são importantes para prevenir muitas doenças, mas em campanhas com a população já na fase adulta, as vacinas são importantes e hoje nós vimos também que existe a vacina contra o coronavírus que está sendo muito estudada, certo? Para tentar combater e para que nós possamos ter, assim, uma certa tranquilidade a partir do momento que elas forem aprovadas, certo? Bom, mas será que só a vacina, será que só a tecnologia que elas vem ajudar na saúde? Então, vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer o uso de medicamentos, bem como o uso correto dos medicamentos. Para isso, nós temos a nossa pergunta. Qual é? Remédio. Por que preciso saber usar ou como usar? E aí? O que vocês acham? Será que eu posso tomar remédio à vontade? Qualquer um? O que vocês acham? Ou será que eu tenho que saber qual remédio tomar? Conseguem me mandar as hipóteses já? Já pensaram aí? Então vamos ver? Para não criar outros problemas, para tratar a doença, para usar corretamente, para ficar bom logo. Bom, se eu sei que o medicamento ele pode ser muito útil, então eu tenho que ter algumas informações sobre ele, certo? Eu preciso conhecê-lo para saber quando e como eu devo usá-lo. E aí, nós vamos colocar o nosso medicamento aqui, que vai ser a nossa palavra-chave, certo? Bom, esse medicamento, ele veio de onde? O que vocês acham? Assim como tudo foi observado, investigado e experimentado, os medicamentos também, através das observações das plantas, é que se pode ter o desenvolvimento desses medicamentos. Ou seja, tem lá o hortelã, ele faz bem para tal coisa. Muito bem. Então, essa observação, essa investigação, os cientistas trouxeram para o laboratório, começaram a estudar e eles conseguiram desenvolver substâncias sintéticas que imitavam o princípio ativo da planta. E aí, a partir do momento que eles conseguem desenvolver isso no laboratório, eles encapsularam e se tornou o medicamento, certo? Então, vamos ver que o medicamento, ele veio a partir da observação das plantas. Bom, hoje o lugar onde se vende esses medicamentos é a farmácia. A palavra farmácia, ela vem de origem de qual palavra? Vamos ver? Ela vem de origem da palavra pharmakon. Pharmakon vem lá do grego. E o que quer dizer essa palavra em grego? Substância capaz de provocar transformações para o bem ou para o mal, certo? Então, quer dizer que uma substância, ela pode ser útil ou não. Depende do quê? Da dosagem, de quanto ela é utilizada e para que ela é utilizada, certo? Então, pharmakon é a substância, certo? Bom, quando utilizar, para que utilizar? Vocês sabem ou vocês têm ideia como eu posso fazer isso? Nós vamos verificar o caso de 3 colegas. Sabe aquelas situações que nós passávamos lá na nossa sala de aula? Aquelas. Vamos ver.
nós vamos acompanhar a situação do Lucas. O Lucas é um menino de 9 anos e está no 4º ano, certo? O que aconteceu com o Lucas? Então, o Lucas, ele num belo dia levantou todo atrasado porque o despertador dele não funcionou, correndo tudo, ele não queria perder o horário da aula, né? Saiu, pegou a sua mochila e foi que nem um avião para a escola. Muito bem. Chegou na escola todo eufórico porque ele já estava atrasado, ele não queria chegar atrasado. E no decorrer da aula, ele ali resolvendo as atividades, de repente lá por umas 9h15 mais ou menos, ele foi conversar com a professora. Professora, eu estou com dor de cabeça. A professora, no impulso, a primeira coisa que ela fez foi colocar a mão na testa do Lucas para saber se a testa não estava, se a sua temperatura corporal não estava aumentada, não estava elevada, né? Não, a princípio não, estava tudo ok. Aí a professora começou a conversar com o Lucas. Bom, então vamos ligar para os seus responsáveis vir te buscar. Não, professora, eu não quero ir para casa. Tá, Lucas, mas então me conte. O que aconteceu ontem? Você dormiu bem? Dormi. Você se alimentou bem? Não, professora. Hoje eu saí correndo e não tomei café da manhã. E você tem o hábito de tomar café da manhã todos os dias? Tenho. Bom, então nós vamos fazer um combinado. Como está próximo do horário do lanche, você vai lanchar e vamos aguardar. Se você não melhorar, nós vamos chamar os seus responsáveis, ok? Combinado? Combinado. Então o Lucas saiu, foi pro lanche, voltou, a professora conversou com ele. Daí, Lucas, como é que você está? Estou melhor, professora. Então, ok, vamos continuar. A professora relatou o caso na agenda, né, para que os responsáveis ficassem sabendo, e o Lucas ficou bem. Muito bem. Prestar atenção na situação do Lucas? Agora nós vamos conhecer a Camila. Quem é a Camila? A Camila é uma menina de 9 anos que também está no 4º ano. E o que aconteceu com a Camila? Sabe aquelas situações que vocês chegam assim na escola, tá todo mundo animado, todo mundo eufórico, porque isso, porque aquilo? Então, e a Camila, ela é uma menina bem quietinha, ela é tímida, ela fica lá no cantinho dela. Ela quer prestar atenção em tudo que a professora está falando para que ela possa aprender mais, ela realiza as atividades com bastante capricho. Só que aquele dia a turma estava tão eufórica, tão agitada, que a Camila, ela não foi gostando daquele barulho. E aí o que aconteceu? Ela chegou para a professora, bem pertinho da professora, e falou: professora, eu estou com dor de cabeça por causa do barulho da sala. E aí, Camila, o que nós vamos fazer? Bom, então, faz o seguinte, vai lá fora, toma um copo de água lá no bebedouro, respira o ar, né, com mais calma e volta para a sala. A Camila fez isso, voltou para a sala, aí, conversado com a turma toda, foi explicado, ó, pessoal, a Camila não está bem por causa do barulho de vocês, então vamos nos acalmar. Muito bem. Até o final da aula, a Camila ficou bem porque o barulho diminuiu. Prestaram atenção ou lembraram de alguma situação que nós passávamos lá na sala? Pois é. E aí nós vamos ver mais uma situação, que é a do Pedro. Vamos ver o que aconteceu com o Pedro. Pedro, um menino de 10 anos que está no 5º ano. O Pedro, ele tem um detalhe. Tem uns tempos pra cá, ele começou a se queixar de dor de cabeça para a professora. Chegava lá por umas 10 horas, 10h30, vinha o Pedro lá: professora, eu não estou bem, estou com dor de cabeça. Então o que acontecia? A professora ia lá, ligava para os seus responsáveis, eles vinham buscar o Pedro. Só que no dia seguinte é a mesma coisa. No terceiro dia a mesma coisa. E assim foi. O que aconteceu? O Pedro foi visitar o médico, né? Foi fazer uma consulta para saber o porquê que ele estava tendo essas dores de cabeça frequentes.
Bom, o médico encaminhou o Pedro para o oftalmologista, que é quem vai verificar a acuidade visual, ou seja, as condições dos nossos olhos, como que eles estão enxergando. Resultado, o Pedro começou a usar óculos. Bom, o que aconteceu depois que ele se habituou ao óculos? As dores de cabeça passaram, sumiram, não aconteceu mais. E agora? Como é que vocês vão me ajudar a resolver essas 3 questões com a pergunta: qual deles precisava usar medicamento nessa situação? O Lucas? A Camila? Ou o Pedro? Se o Pedro tomasse medicamento todos os dias, chegava em casa e ia tomar o medicamento, ia resolver o problema dele? A Camila, o medicamento ia resolver o problema dela? O Lucas, o que é que ele estava precisando naquele momento? Era do medicamento? Então, pensaram aí? Já responderam? O que vocês me dizem? Sim ou não? Ou qual deles precisava? Bom, analisando a situação dos 3, interpretando a situação dos 3, nós podemos concluir que nenhum dos 3 precisava de medicamento para resolver o seu problema. O Lucas precisava de comida, porque a dor de cabeça dele foi o fato dele quebrar a rotina dele. A Camila foi por causa do barulho, ela ficou muito, aquele barulho foi incomodando ela, tirou o barulho, silenciou a cabeça. E o Pedro? Pois é, se ele tomasse medicamento, ele não poderia criar outro problema? Qual que foi a solução no caso do Pedro? O óculos, certo? Bom, com isso, nós vamos ver que a informação é o melhor remédio. Nada de tomar sem saber para quê, certo? Vocês já viram os nossos 3 colegas ali. Bom, então, só recordando que medicamento, informação é o melhor remédio. Joia. Por que eu preciso me informar e conhecer tudo isso? Para que eu não caia em um erro. O erro ou o risco da automedicação. O que é automedicação? Auto, eu medico-me ou eu tomo o medicamento por conta. Qual é o perigo de tomar um medicamento por conta, sem saber para que ele serve? Eu posso criar outros problemas. Eu vou tomar medicamento para dor de cabeça, mas eu posso criar um problema no meu estômago. Depende de cada remédio. Qual é o princípio que tem daquele remédio? Qual é o princípio ativo? O que é que ele vai fazer? Para que ele serve? Então, antes de tomar, eu preciso me informar. E aí, o que acontece? Para que eu consiga fugir dos perigos da automedicação, eu preciso realizar uma avaliação. Sempre que eu tiver uma situação que ela é recorrente, como o caso do Pedro, ele sentia dores de cabeça todos os dias, né? De um período para cá ele estava sentindo dores de cabeça frequentes. O que o Pedro passou? Por uma avaliação, para saber o que realmente estava acontecendo com ele e do que realmente ele precisava, certo? Então, a medicação, ela é útil? Sim. Vamos ver quando? Os medicamentos são essenciais quando receitados e usados adequadamente, pois ajudam a amenizar sintomas e acelerar o processo de restauração da saúde. Certo? Professora, mas eu não sou adepta a usar medicamento. Mas às vezes a gente precisa sim. Por quê? O que ele vai fazer? Ele vai acelerar esse processo de recuperação, para eu ficar bom logo. Certo? A nossa hipótese lá no início da aula. Né? Para nós ficarmos bom logo. Então, o que o medicamento vai fazer?
ele vai tratar sintomas e também vai acelerar a recuperação da saúde, certo? Então, com tudo isso que nós conversamos hoje, mas tem mais um detalhe, professora. E agora eu vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que tem pessoas que gostariam muito que a alegria viesse dentro de caixinhas? Então, deixa eu ver onde é que está a minha pílula da alegria. Nossa, seria algo impressionante. E pensando, tendo esse pensamento de que a alegria poderia vir dentro de uma caixinha, muitas pessoas, elas procuram no medicamento sintético, no medicamento químico, resolver as suas emoções. Mas não, a emoção é algo nosso. Então, vou pegar, por exemplo, vocês receberam as atividades de vocês em casa lá. Ai, hoje eu não estou afim de fazer, hoje eu não quero fazer, hoje, ai! Isso pode se tornar algo desagradável e eu perco a minha alegria de fazer aquela atividade. Agora, se eu respirar fundo e pensar, não, eu vou fazer porque vai ser melhor para mim, aí eu estou trazendo o quê? A alegria, certo? Então, pessoal, pensem que tudo está aqui, a alegria, o amor, o abraço, né? Tudo depende da nossa atitude. E aí, vocês lembram qual era a nossa pergunta? Vamos ver? Remédio. Por que preciso saber como usar? E aí, conseguiram? Vamos lembrar das nossas hipóteses? Para não criar outros problemas, para tratar a doença, para ficar bom logo, para usar corretamente. Muito bem. Vamos só relembrar aqui, né? O nosso mapa, que o medicamento ele surgiu da observação das plantas e eles ajudam, utilizam a cada vez nós estarmos bom logo, certo? Será que com tudo isso nós conseguimos atingir o objetivo da nossa aula? Vamos ver qual era? Vamos relembrar qual era? Conhecer o uso de medicamentos, bem como o uso correto desses medicamentos. Muito bem. Eu quero só, bem rapidinho, aquele aluno e aluna que está com o seu livro de ciências lá na sua casa, vocês vão pegá-lo lá na página 42 e vão ler tudo o que nós falamos ontem na aula e hoje, certo? Está tudo no nosso livro. Então, faça uma leitura rápida não, com atenção, que vocês vão conseguir compreender um pouco mais do que nós falamos aqui. Bom, eu fico por aqui. Até a próxima aula de Ciências da Natureza, certo? Beijo e até mais! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe! Não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, meu nome é Daniela Chaftala Dutra, eu venho lá da escola Padre José Bugatti, eu sou do 4º ano
E hoje eu vim fazer uma experiência aqui para ver se é mesmo, se funciona mesmo. Aqui, primeiro eu vou começar com água e óleo. Agora eu vou misturar um pouquinho. Agora eu vou deixar um pouquinho aqui no lado. Agora eu vou fazer E o nome dessa fórmula é heterogêneo. Aqui, ó. Essa daqui feita do óleo. É heterogêneo. Agora eu vou usar essa. Vou pegar um pouquinho de sal. Vou colocar aqui dentro. Mistura bem. E quando você vê que não dá pra ver o sal. Que não dá pra ver nenhum sal. Aqui, ó, já trouxe as duas fórmulas já prontinha, rapidinho aqui. Aqui, ó, fica assim o resultado das duas. Essa daqui é homogênea e essa é heterogênea. Essa daqui, o sal e mais água, o sal se misturou na água. Então, por isso que o nome é homogênea. E a água com óleo não se misturou, não se juntaram igual a água e o sal. E o nome dessa fórmula é heterogêneo. E essa experiência que eu queria fazer hoje. Tchau!